meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 8, a palavra de Deus nos fala sobre uma visão que Daniel teve. E nessa visão, ele vê acontecimentos importantes na história da humanidade. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos fala acerca da visão que Daniel teve no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. E agora, no capítulo 8, nós vemos 2 anos após ele ter aquela visão do capítulo 7, ele tem outra visão da parte de Deus. A visão do capítulo anterior se referia ao momento presente de Daniel, mas também a acontecimentos futuros. Agora, no capítulo 8, essa visão também tem alusões a acontecimentos futuros que ainda não aconteceram, mas também trouxe referência a acontecimentos que aconteceriam ali próximo do período de Daniel. No versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Ele também viu que o carneiro ele dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aqui nós vemos que outro animal se aproxima. No capítulo anterior nós vimos que os animais eles representam reinados, né? Homens poderosos e também reinados poderosos aqui na terra. E nesse capítulo de número 8, nós vemos, né, que há um carneiro, Daniel vê um carneiro dando marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nós vemos também que houve um bode que vinha do ocidente, mas sem tocar no chão. Isso nos mostra a velocidade que esse animal vinha, né? É como se ele viesse voando sem precisar tocar no chão. Isso demonstra a velocidade que esse animal, né, que representa um reinado que veio contra o carneiro, que também representa, né, outro reinado, como veremos logo após desses versículos. E nós vemos aqui uma batalha entre esses animais, né? Nos demais versículos nós vemos que eles batalharam e o bode venceu o carneiro e lançou o carneiro por terra e o pisou aos pés. E o bode se engrandeceu e o seu grande chifre ele foi quebrado. No seu lugar nasceram 4 chifres e assim por diante. No versículo 10 nós vemos que ele se engrandeceu. Ele se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Nós vemos no versículo de número 20, que aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, né, que representa Alexandre, né, um grande homem que existiu na história, né, do Império Grego, né, Império da Grécia, e ele foi um homem muito poderoso que conquistou, né, muitos lugares. E no versículo 22 a palavra de Deus nos diz: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, né? E foi isso que aconteceu, pois após a morte de Alexandre, o seu reinado foi dividido entre 4 generais, né, do seu reinado.
E no versículo 23 a palavra de Deus nos diz: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nesses versículos nós vemos a descrição, né, desse homem que a palavra de Deus aqui nos fala, né, que se levantou, que se levantará no fim desse reinado aqui, que faz referência, né, ao Império Grego, à Grécia. Esse homem, né, ele faz alusão a Antíoco, uma referência, né, um tipo de anticristo que já existiu e que se levantou contra o povo de Deus, né, que profanou o templo do Senhor, sacrificando um porco dentro do templo do Senhor. Mas esse homem, ele foi destruído, né? O Senhor, no momento certo, no momento determinado por Deus, esse homem, ele foi destruído, o seu reinado foi destruído. E nós podemos ver também, né, uma alusão nessa profecia, além de falar sobre esses acontecimentos, né, que já aconteceram, ela também faz alusão aos acontecimentos no final dos tempos, quando o anticristo se levantar, né, e reinar sobre a terra, enganando muitas nações e também se levantando contra o povo santo e também profanando o templo do Senhor com a abominação desoladora, assim como o Senhor Jesus também profetizou, né, e anunciou e disse: quem lê, entenda, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no versículo 26 e 27. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de comunhão com Deus. Mas nesse momento ele não entendeu. Ele ficou muito abalado, né, com essa visão, e enfraqueceu, e ele esteve enfermo alguns dias. Muitas vezes nós queremos ter intimidade com Deus, queremos receber, né, visões do céu, queremos ter discernimento de espírito. E achamos que isso será somente 1000 maravilhas em nossa vida. Mas isso também causa dores. Isso também pode, né, nos trazer muitas vezes situações difíceis em nossa vida, assim como trouxe na vida de Daniel. Pois cada chamado tem o seu preço. Mas que possamos confiar em Deus, sermos fiéis assim como Daniel, pois assim nós receberemos do Senhor a direção correta, né? A orientação correta em cada momento de nossa vida. Que possamos meditar nessas profecias, nessas palavras do Senhor, nessas profecias que Daniel recebeu, que apontam, além de apontar para acontecimentos que aconteceram depois de alguns anos da vida de Daniel, que se cumpriram definitivamente, mas também que apontam para acontecimentos futuros que ainda vão acontecer, nos revelando mais uma vez a grande soberania de Deus sobre todos os acontecimentos futuros, demonstrando que ele está acima do tempo, pois ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Guarde essa palavra no seu coração e assim tenha uma excelente noite na presença do Senhor Jesus. Amém.